Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, sexta-feira, 7h30 da noite, mas a gente ainda tem fôlego para mais uma noite do Dharma. Pergunta de hoje é da Lalita Murti, de Teresópolis. Como usar a tecnologia de uma forma equilibrada e harmoniosa com a vida espiritual? E qual é o Dharma da inteligência artificial? Então ela pergunta assim, né, sobre duas coisas, né? Primeiro pergunta como usar a tecnologia de uma forma alinhada com o Dharma, e depois ela pergunta o propósito espiritual específico de um tipo específico de tecnologia, que é a inteligência artificial. Por acaso, com que eu trabalho, né, inteligência artificial, fiz meu mestrado e doutorado na área, então vou gostar bastante de responder essa pergunta, mas antes de falar sobre assim, a tecnologia mais específica, a inteligência artificial, vamos falar primeiro sobre tecnologia de uma forma geral e se a gente pode ou não pode, e como pode usar ela dentro do caminho do Dharma, né? Então, primeiro assim, né, o que é tecnologia, né? Definir primeiro o que é tecnologia, porque normalmente quando a gente pensa em tecnologia, a gente vai pensar que tecnologia é tudo aquilo que foi criado depois que a gente nasceu, né? A gente pensa assim que, poxa, tecnologia, né? Computador, smartphone, óculos de realidade virtual, por aí vai, né? Wi-Fi, fibra ótica, a gente pensa que isso é tecnologia, né? E aí tem pessoas que ficam maravilhadas assim com os avanços da tecnologia, tem outras que não gostam muito não, né? A gente sempre vai ver alguma pessoa nostálgica lembrando assim, na minha época que era bom, minha infância que era boa, né? Na nossa época não tinha esse monte de joguinho aí, a gente jogava bola na rua, ficava na rua até tarde, tranquilo, né? Mas assim, pô, jogava bola na rua asfaltada, né? Ficava até tarde na rua, iluminada artificialmente, né? Tinha tecnologia, só que a gente não costuma pensar que aquilo que já existia antes da gente nascer é tecnologia também, né? Assim, a gente se preocupa com o futuro da tecnologia, onde isso vai parar, mas ninguém se preocupa, por exemplo, com água encanada, né? A gente não fica preocupado com o que a água encanada vai fazer pra gente, nem acha que é tecnologia, né? É só uma válvula ali que a gente rotaciona e pronto, chega a água, isso é a coisa mais normal do mundo pra gente, mas, sim, será que a água encanada ela é só benefícios, né? Quando falta água, a gente fica muito frustrado, fica muito irritado, né? Agora, será que a água encanada ela não trouxe mudanças culturais, né? Será que Claro que trouxe, né? Assim, se a gente vê o fato da gente ter água encanada permitiu com que a gente pudesse morar em outros lugares que a gente não ia morar, naturalmente, né? Assim, cidades foram estabelecidas, comunidades foram criadas em habitats que não seriam locais de residência apropriado, né? Sem água encanada. A gente vê que as civilizações antigas, todas elas vão florescer perto de rios, né? Assim, a gente vai ver o Egito florescendo nas margens do Nilo, né? A gente vai ver a Mesopotâmia surgindo, né? Assim, entre Tigres e Eufrates. Então, assim, isso era normal. Civilizações, elas surgiam perto de corpos d'água, né? Agora, com água encanada, a história é outra, né? Com água encanada, a gente tem toda essa facilidade. A gente pode levar água para onde a gente quiser. Só que isso tem algumas coisas, né? O fato das pessoas ali estarem interagindo com o rio, com aquele corpo d'água, com aquele local de onde eles tiravam assim, a sustentação primária da vida deles, fazia com que eles tivessem um respeito muito grande, né? A gente vai ver que rios são considerados sagrados em praticamente todas as civilizações antigas, né? Agora, quando a gente se distancia do rio, quando a gente nem vê de onde a nossa água vem, a gente perde um pouco, né, essa noção do sagrado da água. É muito mais fácil a gente desperdiçar a água se a gente não tem reverência por ela, né? A gente perde essa noção do milagre da vida que acontece na água, do quanto nós temos que ser cuidadosos, zelosos com esse recurso natural. Nada disso sobra, né? Então, com certeza, assim, a água encanada que pra gente não é uma tecnologia que pode ameaçar o futuro da humanidade, assim como ogivas nucleares, com certeza fez parte não só da criação de muitas facilidades que nós temos, como de todo o estilo de vida
né? Assim como todo o design cultural do mundo onde nós vivemos hoje em dia, e com certeza fez parte do nosso afastamento assim psicológico da natureza, que levou a gente a desenvolver tendências muito mais assim de desperdício do que culturas antigas, e isso com certeza acaba se tornando parte do grande problemão que a gente tem aí do elefante branco, de que está sentado assim diante de todo mundo agora, que é o problema do aquecimento global, que vem justamente dessa falha nas culturas contemporâneas de serem sustentáveis, de serem ecologicamente preocupadas, né? Então, assim, a gente vê como uma coisa muito simples, que normalmente a gente não considera como tecnologia, é tecnologia e influencia totalmente o nosso estilo de vida, nossas escolhas, o mundo onde a gente vive, e com certeza influi a nossa participação no caminho do Dharma, nosso senso de espiritualidade, a percepção que a gente tem de Deus no mundo, a percepção que a gente tem de Deus na nossa própria vida, a forma com a qual a gente se relaciona com os outros, porque é isso que tecnologia faz, né? Tecnologia é tudo aquilo que a gente cria artificialmente para poder manipular a natureza, né? Assim, os humanos têm essa característica que outros seres não têm, que animais, vegetais não têm, né? A gente vai ver que animais, vegetais, eles podem se adaptar ao ambiente. O homem, o ser humano, em vez de se adaptar ao ambiente, ele faz uma coisa totalmente distinta, né? Ele adapta o ambiente a ele, né? Então as tecnologias vêm daí, elas vêm assim numa tentativa nossa de manipularmos as condições externas a gente, as condições ambientais, de uma forma que elas se tornem melhores para a nossa manutenção, para os nossos interesses pessoais, para o nosso conforto, né? E aí vem a grande questão: a tecnologia ela é boa, a tecnologia ela é ruim, a tecnologia ela pode ser alinhada com o caminho do Dharma, né? Então tem muita gente que para pensar um pouco sobre isso, sobre tecnologia, né? Assim a gente vê que mais ou menos assim nos últimos 20 anos, 25 anos, começou a surgir uma área de estudo que é a filosofia da tecnologia, né? Assim, sempre tiveram muitos filósofos preocupados em pensar o papel da tecnologia no mundo, né? Mas assim um ramo completo, né, assim da filosofia, com a metodologia própria, com uma área de estudo assim bem delineada, né, com uma metodologia específica para tratar a interdisciplinaridade que é própria desse campo, né, de reflexão, ela surge há pouco tempo, né, um pouco mais de 2 décadas. Filosofia da tecnologia, mas sempre tiveram filósofos, né, que gastaram uma parte assim do seu tempo pensando o papel da tecnologia no mundo, né? Martin Heidegger, por exemplo, ele pensou bastante sobre o papel da tecnologia. Então, o que os filósofos da tecnologia, o que os pensadores do mundo falaram, o que eles concluíram sobre a tecnologia, né? A gente pode ver que todos os filósofos da tecnologia eles podem se dividir em 4 grupos, né? E eles vão ter opiniões distintas, formas diferentes de lidar com o papel da tecnologia do mundo. A gente vai ter assim aqueles tecnólogos que vão achar que a tecnologia ela é o que pode ser chamado de determinística, né? Essa, por exemplo, era a visão de Karl Marx e de todos os marxistas originais, né? Dos marxistas tradicionais. Os neomarxistas não concordam com ele nisso não, mas Karl Marx ele vai ver que a tecnologia, para ele, ela é uma parte assim desse mundo que ela tem 2 características. Ela é neutra e ela é autômata, né? A tecnologia ele vai falar que ela é neutra no sentido de que ela não é boa nem ruim. Ela simplesmente existe. Se a gente perguntar assim, seres humanos são bons ou são ruins? A gente vai falar, é neutro, né? A gente vai ter seres humanos que são bons, seres humanos que são ruins, e seres humanos que às vezes são bons, às vezes são ruins, que acertam, que erram, mas sim, são neutros, né? Não dá para dizer que um ser humano ele é bom ou ele é ruim. O ser humano ele faz coisas boas ou ruins, né? Tem pessoas boas e tem pessoas ruins, mas a espécie ser humano por si só não dá para dar um rótulo para ela, ela é neutra, né? Então, Karl Marx vai falar a mesma coisa da tecnologia. A tecnologia é neutra. Ela, assim, simplesmente existe nesse mundo. E ele vai falar que ela é autômata no sentido de que ela naturalmente vai existir porque ela parte de uma necessidade primordial, primitiva do ser humano. Da mesma forma que o ser humano tem uma necessidade de se alimentar, o ser humano sempre vai se alimentar. Da mesma forma que o ser humano tem uma necessidade de se proteger. Da mesma forma
que o ser humano tem uma necessidade de procriar, de se reproduzir, ele vai falar que o ser humano tem uma necessidade de criar tecnologia, de criar artefatos, né? De manipular a matéria de uma forma que ela possa se curvar aos desígnios dele, e o ser humano vai fazer isso naturalmente, né? Faz parte da natureza do ser humano, é algo inegável. Então ele fala, não adianta a gente refletir se é necessário criar ou não tecnologia, porque ela vai ser criada de qualquer jeito. Ele fala que isso é algo automático, né? Espontâneo, que vai nascer do contato do ser humano com a natureza. Então ele fala, não tem como refrear isso, e a tecnologia ela é neutra. Então ele tem assim, uma visão bem neutra mesmo, né? Assim, sobre a tecnologia. Ela tá aí, ela faz parte do mundo e a gente só nos cabe nos acostumarmos com ela, né? Então isso é uma visão da tecnologia. Aí a gente vai ver que tem outros pensadores que têm uma visão distinta da tecnologia, né? Que são aqueles que a gente pode chamar de instrumentalistas, né? Assim, a visão instrumentalista, por exemplo, quem tinha era Augusto Comte, quase todos os grandes pensadores do final do século XIX, no Círculo de Viena, né? Que é os pensadores famosos assim, do começo do século XX, né? Toda essa galera eles já tem uma visão que depois foi categorizada como instrumentalista. Eles vão falar o quê? A tecnologia ela é boa ou é ruim? Eles vão falar ela é neutra também, né? Eles também vão chegar nesse mesmo ponto do Marx. Eles vão falar que a tecnologia ela é neutra porque a tecnologia para eles é uma extensão do poder e do desejo humano. Ou seja, se um ser humano bondoso cria tecnologia, essa tecnologia vai servir para um bom propósito. Se um ser humano bondoso usa uma tecnologia, aquela tecnologia vai expressar o desejo dele, vai expressar a ação dele, vai ampliar a capacidade dele de atuar nesse mundo de forma bondosa. Se uma pessoa usa assim a tecnologia com malícia, a tecnologia se torna maliciosa, mas não porque ela em si ela é maliciosa. Ela é só uma tecnologia, ela é só um artefato. E ela é totalmente assim livre, né, de consciência, ela não tem consciência e por causa disso ela só serve para exprimir a consciência de quem está usando ela. Se uma pessoa usa uma tecnologia de forma frívola, a tecnologia vai estar sendo frívola. Então eles partem desse ponto. Tecnologia, elas são instrumentos de seres humanos, né? E eles falam que por causa disso não adianta a gente pensar na tecnologia, assim como se ela é algo necessário ou desnecessário, se ela é bom, se ela é ruim, qual o propósito da tecnologia. Para eles essa é uma discussão supérflua. A gente tem que pensar qual é o papel do ser humano, como que eu educo o ser humano. Se eu faço isso, se eu tenho bons seres humanos, se eu tenho boas pessoas, naturalmente a tecnologia que eles vão criar e que eles vão usar vai ser boa também, né? Então essa é uma segunda visão. Aí a gente vai ver uma terceira visão, que é dos substantivistas, né? Os substantivistas, por exemplo, Verbeek, que já é mais próximo da nossa época, que já viu assim o quão ruim a tecnologia pode ser, né? Como que pode dar ruim quando a gente usa tecnologia. A galera que viu Segunda Guerra Mundial, viu bomba atômica, aí ele já tem uma visão muito mais pessimista. Os substantivistas, eles vão falar outra coisa. Eles vão falar, olha, a tecnologia, ela não expressa só o desejo humano, ela expressa o desejo humano também, mas ela também altera o desejo humano. Ou seja, sempre que a gente usa uma tecnologia, a gente não está usando aquela tecnologia só para poder fazer algo que a gente gostaria de fazer. Mas o fato da tecnologia ser inserida na cultura, a tecnologia muda a cultura e a cultura muda a gente. Então, por exemplo, quando a gente lutava antigamente, as pessoas lutavam, elas usavam armas brancas, né? Então, tinham que lutar com espada, massa, lança. Era muito mais difícil, você se expunha mais, né, a pessoa com quem você estava lutando. Matar uma pessoa era um ato muito mais traumático, né? Você via ela realmente morrendo diante de você, você via as vísceras dela sendo expostas, era um ato traumático. Você podia até usar armas de arremesso, arco e flecha, mas isso era algo que deixava você muito vulnerável, parando e mirando, era, né? Então, assim, era difícil matar uma pessoa com arma branca. Agora, quando a gente cria arma de fogo, você fica de longe, é um jeito, assim, mais limpo, você atira e você pode não ver, assim, a pessoa morrendo, você não precisa olhar nos olhos dela morrendo, as vísceras dela sendo expostas, né? Você pode ficar de longe, fazer a mira.
Então, assim, ficou muito mais fácil matar uma pessoa, porque não só se tornou um ato mais fácil, porque a tecnologia ela é mais primorosa, como se tornou mais fácil matar uma pessoa, porque a tecnologia tornou o ato de matar alguém um ato mais impessoal. Você não está ali, né, se relacionando com a pessoa que você está matando, né? Então isso muda assim a forma da gente ver a morte, a forma da gente ver a guerra, a forma da gente ver a criminalidade, a forma da gente ver a nossa segurança e muda o nosso comportamento, né? Então, seres humanos que existiam antes de arma de fogo não são os mesmos seres humanos que vão existir depois da arma de fogo. Ou então, por exemplo, a gente cria eletricidade, com eletricidade a gente pode ficar trabalhando até tarde. Mas o nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo foi feito para respeitar os ciclos da natureza. Anoiteceu é hora de se recolher, anoiteceu é hora da gente começar a se preparar para descansar e no outro dia acordar de madrugada, né? Outro dia começar a acordar na mesma hora que outros animais que têm um comportamento, um padrão fisiológico parecido com o nosso, eles começam a acordar, né? Mas aí com eletricidade a gente muda toda a nossa rotina. E o nosso corpo ele não foi feito para isso, né? Então a gente vai ver muitos pesquisadores mostrando que a carga de estresse que a gente tem, que muitas coisas típicas do comportamento do homem contemporâneo, do ser humano contemporâneo, eles nascem do fato da gente simplesmente estar vivendo em um ambiente que tem eletricidade. Isso muda o nosso comportamento, isso afeta profundamente a nossa psicologia, e é isso que Verbic e os outros substancialistas eles estão alertando. Eles estão falando, olha, cuidado, assim, a tecnologia, ela muda a pessoa que usa ela muda a cultura na qual ela está inserida. E aí, Verbic ele é até muito assim, pessimista a ponto de falar que a tecnologia, ela vai, ao ser inserida na cultura, ela vai criar uma cultura, né, que vai, assim, cada vez mais se direcionar para o aprimoramento da tecnologia. E o ser humano, ao invés de ser o ser que fabrica e usa a tecnologia para os seus propósitos, passa a ser o ser que cria, aprimora a tecnologia e vive para consumir essa tecnologia que ele está aprimorando. Ou seja, o ser humano que se torna um instrumento da tecnologia, não a tecnologia que é um instrumento do ser humano. Então ele vai falar, a tecnologia, na verdade, ela retira a humanidade, ela potencialmente retira a humanidade do ser humano, né? E para um espiritualista isso é uma coisa muito séria, porque retirar a nossa humanidade significa retirar a nossa capacidade de refletir, que é justamente aquilo que permite a gente ingressar no caminho do Dharma. Porque que animais, vegetais, eles não podem fazer reflexões filosóficas e avançar espiritualmente, porque eles não têm discernimento. Isso é o papel, assim, isso é o começo da vida humana, a capacidade da gente discernir, né? Então, se essa linha de pensamento está certo, então a tecnologia ela seria uma coisa antagônica ao Dharma, seria uma coisa contrária ao Dharma. E aí a gente vai ver uma quarta linha de pensamento, que é a teoria crítica. A teoria crítica, assim, talvez, assim, por exemplo, o grande pensador da teoria crítica seja Karl Jaspers. Ele vai falar que, essa galera vai falar que, olha, tecnologia, ela não é algo, assim, natural, ela é algo que nós potencialmente criamos e ela, com certeza, ela afeta o nosso comportamento, não é que ela é só uma coisa neutra aí no mundo, que uma pessoa boa usar, uma pessoa ruim usar, ela vai se comportar de forma diferente. Não, a tecnologia, ela pode influenciar na nossa pedagogia, na nossa formação de caráter, nos valores que a gente adquire. Então a tecnologia ela é potencialmente muito perigosa, ela pode corromper a humanidade, ela pode, né, subverter todos os valores humanos, mas ela também pode, assim, servir para potencializar esses valores. Ela pode ser usada justamente para tornar o ser humano mais humano do que ele já é, né, no sentido de que vai ampliar a capacidade dele de discernir, né, de tentar sublimar seus instintos animais. A tecnologia ela pode tanto destruir, assim, o senso de humanidade que existe em nós, como ela pode elevar, permitir que esse senso de humanidade floresça de um jeito ainda maior. E aí a teoria crítica vai falar, então, nós não devemos descartar a tecnologia, mas também a gente não pode subestimar ela, achar que ela é só uma coisa neutra que existe aí. A gente tem que ter uma visão crítica dela, e uma visão crítica sobre como nós criamos e usamos tecnologia. E aí, se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim, vai depender disso, né? De quão afiado vai ser essa nossa visão crítica. Então isso é o que os grandes pensadores, assim, do mundo que se debruçaram sobre esse tema de tecnologia, eles falaram, né? A gente pode dividir eles nessas 4 grandes escolas. E aí a pergunta que fica é, os Vedas vão falar o quê? O que os Vedas acham
sobre isso, né? Os Vedas, eles falam assim de uma forma muito desconcertante, assim, né? Com uma naturalidade assim que é até assombrosa sobre tecnologia, porque são textos milenares, mas se a gente ler os Vedas vai ter descrições de tecnologias muito sofisticadas. Os Vedas vão falar, assim, vão descrever sistemas de saneamento, assim, de forma muito detalhada, né? Sistemas de distribuição hidráulica. Os Vedas vão descrever anteparos assim de segurança, como redes eletrificadas. Os Vedas vão descrever vimanas, né? Naves mesmo espaciais. Os Vedas descrevem naves, né? Por aí vai. Mas aí a pergunta que fica é: os Vedas descrevem tecnologia, mas qual é a visão assim teleológica que os Vedas têm da tecnologia? Ou seja, qual é a visão que eles têm da finalidade, do propósito da tecnologia, e se a tecnologia pode ser enquadrada no Dharma ou não, né? Então a gente vai ver múltiplas visões da tecnologia dentro dos Vedas. A gente vai ver que os Vedas, por exemplo, falam que o maior tecnólogo do mundo, o maior inventor que existe nesse nosso universo é um demônio chamado Mayasura, né? Ele é um grande inventor. E a gente vai ver descrições nos Vedas falando que nos planetas Patala, os planetas onde vivem assim, os seres demoníacos, eles têm tecnologia extremamente refinada e que muito assim do esquecimento que eles têm de Deus, muito até da aversão que eles têm de Deus, é a partir do próprio senso que eles têm, né, do próprio desejo que eles têm de controlar esse mundo, e que esse desejo nasce muito por causa das tecnologias que eles têm, que dão para eles a sensação de poder, de conforto, né, de cobiça. Então a gente vai ver descrições assim pessimistas da tecnologia. A gente vai ver descrições da tecnologia, como por exemplo a descrição de quando Buda, o avatar Buda, ele veio na sua encarnação anterior, né? Nessa encarnação a gente sabe que ele veio trazer o conhecimento sobre a ahimsa, sobre não violência, mas a gente vai ver os Vedas falando que na sua vinda anterior ele veio para poder parar uma guerra que aconteceu quando a humanidade criou naves espaciais tão poderosas que os seres humanos quiseram sair pelo espaço, colonizando o espaço, dominando outros planetas, e isso começou uma guerra interplanetária, né? Começou uma guerra nas estrelas, assim, né? Então Buda, ele vem como um embaixador da paz para parar essa guerra tecnológica, né? Então a gente vai ver assim a descrição de como a tecnologia ela pode fomentar guerras, conflitos, né? E a gente também vai ver descrições muito interessantes da tecnologia. Por exemplo, Kardama Muni, que é um dos grandes sábios da cultura védica, na verdade ele era o pai de Kapila Deva, um dos principais avatares de Krishna. Kardama Muni, ele era um sábio que morava num ashram, e ele se casa com uma princesa, Devahuti. E ele cria para sua esposa, ele cria para essa princesa uma espécie de cidade, né, que flutuava, porque ele vê que ela, com toda boa vontade, estava morando no ashram com ele, no meio da natureza, meditando, refletindo, mas ela sentia falta do conforto do palácio do pai dela, né? Então ele cria para ela uma cidade que voa e que é equipada com coisas maravilhosas. E aí a gente vê na descrição que tem no terceiro canto do Bhagavatam sobre essa cidade, lá vai falar que tinham vários tipos de animais, patos, assim, todos os tipos de animais que ela gostava tinham nessa cidade. E também, além de ter animais, o que tinha lá também eram réplicas duplicatas artificiais desses animais. E fala que essas réplicas, né, como robozinhos desses animais, assim, uns pets eletrônicos, eles eram tão bem feitos que era impossível distinguir um animal de verdade da sua duplicata autômata, ou seja, do seu robô. E assim, era uma cidade que um grande santo fez para ele poder viver com a sua esposa, né? Então a gente vê assim grandes sábios, grandes santos da cultura védica vivendo de forma pacífica assim com a tecnologia, né? Inclusive a gente vai ver, por exemplo, o que Prabhupada falou sobre tecnologia. A gente vê Prabhupada, né, muitas vezes condenando, criticando fortemente a tecnologia, né? Prabhupada sempre falava que a tecnologia ela retirou, né? Ela acabou com muitos empregos que as pessoas tinham. Quando a gente começou a automatizar as coisas, isso acabou com vários empregos. E o fato das pessoas estarem desempregadas fez com que as pessoas começassem
a se entregar mais à ilusão desse mundo, se intoxicarem mais, ficarem mais luxuriosas, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Como se diz. Então, pessoas assim desempregadas eram pessoas que estavam ociosas para poder, assim, contemplar mais esse mundo e desenvolverem mais luxúria e sentimentos ruins. Prabhupada criticava muito isso. Prabhupada sempre falava que a tecnologia faz com que a gente perca o senso do milagre da vida, da presença de Krishna nesse mundo, né? Então, quando a gente só vive na cidade, que a gente não tem experiência do campo, a gente não vê como as plantas crescem, assim, a gente não vê as árvores crescendo, a gente nunca presencia um parto de um animal, a gente não repara na lua, nas estrelas, e tudo isso são coisas milagrosas, assim, se a gente vê, né? Prabhupada gostava de dar o exemplo do limoeiro, né? Ele falava que um limãozinho pequenininho assim ele consegue produzir centenas de outros limoeiros. Ele falava, isso é potência de Krishna, um milagre. A gente não consegue fazer um robô que sozinho esse robô faz outras centenas de robôs. Então por que a gente não se rende a Krishna, né? Então Prabhupada critica a tecnologia. Por outro lado, Prabhupada elogiava a tecnologia, né? Prabhupada, ele mesmo fez grande uso da tecnologia. Como que ele veio para o Ocidente para propagar a palavra de Krishna, né? Ele veio pegando carona em um navio cargueiro, né? Imagina. Então, se fosse em outra época, ele não ia poder fazer isso, né? E como que Prabhupada escrevia seus livros, né? A própria imprensa é uma tecnologia que, em grande parte, serviu para a propagação do conhecimento espiritual, né? Quando Gutenberg cria a imprensa, a primeira finalidade que é dada à imprensa é produzir e distribuir mais bíblias, né? E aí leva uma expansão do protestantismo. Então, Prabhupada, para produzir seus livros, como que ele fazia? Ele ditava seus livros em um ditafone, né? Ele tinha um equipamentozinho que ele ditava e aquilo lá ficava registrado para os seus discípulos poderem transcrever depois, né? Prabhupada usou todo tipo de tecnologia que tinha disponível. E Prabhupada falava, né, que a gente não deveria renunciar à tecnologia, deveria usar ela para Krishna. Deveria usar a tecnologia com consciência espiritual. Né? Assim, a tecnologia ela amplia muito o poder que a gente tem para propagar uma mensagem espiritual. Né? Agora, por exemplo, se a gente estivesse no meio de uma pandemia como essa e não tivesse internet, como que a gente ia estar fazendo? Mas agora a gente está aqui se associando, está tendo várias lives que várias pessoas assim estão fazendo. Né? Chandramukha Swami está fazendo lives aí diariamente e por aí vai. Então, assim, muito legal, né? Então a internet facilita muito a gente adquirir esse conhecimento espiritual. Eu lembro que eu mesmo, quando eu e meu pai conhecemos assim, a Bhagavad Gita, a gente ficou 2 anos, a gente demorou 2 anos até ir num templo, né? Então, assim, tudo que a gente foi aprendendo via internet. E lembro que a primeira vez que a gente foi num templo, a gente já tinha lido muitos livros, né? A gente já sabia várias coisas e por causa da internet, né? Prabhupada, ele respeitava tanto a tecnologia que Prabhupada algumas vezes falou que os devotos deveriam criar uma espécie de universidade, né, chamada Varnashram College, que era para ensinar as pessoas a terem sua vida profissional, mas dentro do Dharma. E Prabhupada algumas vezes sugeriu assim, um rascunho do que seria o currículo dessas universidades, e ele sempre falava que tinham que ter disciplinas relacionadas a como as pessoas poderiam fabricar suas próprias tecnologias, assim, né? Assim, comunidades de espiritualistas poderiam fazer sua própria tecnologia e não ficarem dependentes de empresas, não ficarem dependentes assim, tanto desse mundo, porque qualquer hora poderia ter uma guerra, poderia ter algum conflito, algum problema, e aí ele fala, e aí, o que vocês vão fazer? Né? Então, Prabhupada ele tinha uma crítica muito severa a gente se tornar dependente da tecnologia e de quem domina a tecnologia, porque quem cria tecnologia também pode usar a tecnologia para assim, propagar seus próprios valores, né? Então, Prabhupada falava, é bom vocês ficarem alertas para isso, né? Mas Prabhupada, ele mesmo falava que, assim, nessa Varnashram College, nessa universidade, deveriam ter disciplinas para as pessoas aprenderem a, por exemplo, produzir eletricidade sem depender de uma empresa elétrica, né? Então ele deu várias sugestões de como isso poderia ser feito, né? E até de uma forma que fosse menos agressiva para a natureza. Então esse Prabhupada, ele não conheceu a internet, mas se ele tivesse conhecido, da mesma forma que ele prezava, né, que assim, todos os centros da consciência de Krishna tivessem eletricidade, até soubessem produzir eletricidade
por conta própria, no caso, né, de ter uma guerra e o fornecimento de energia elétrica ser suspenso, com certeza se ele conhecesse a internet e os benefícios que ela traz para a propagação do conhecimento espiritual, ele também ia ter proposto algo desse tipo, né? Então o que a gente consegue entender da visão dos Vedas sobre tecnologia é que, de novo, ela reflete a visão do que Krishna fala sobre esse mundo material no capítulo 14 da Bhagavad Gita, né? Krishna vai falar que a matéria ela é tocada pelos 3 modos da natureza: ignorância, paixão e bondade. E aí qualquer coisa nesse mundo ela vai ser boa, ela vai ser ruim, ela vai ser alinhada ou não com o caminho do Dharma, dependendo da influência que ela receber desses 3 modos, né? Então, a própria palavra matéria, né, em sânscrito está chamada de prakriti. Prakriti significa algo, né? Kriti significa é o verbo fazer, né? Então, prakriti é aquilo que você pode manipular para fazer algo, né? Então, assim, a matéria, ela é naturalmente manipulável, né? A matéria, ela foi criada para que a gente possa manipular a matéria e viver nesse mundo para poder aprender o propósito da vida no mundo material, que é não ser egoísta. A matéria, ela foi criada para ser manipulada, e no ato da gente manipular e viver nesse mundo que a gente está manipulando e co-criando, criando junto de Krishna, a gente está aprendendo a ser responsável com as nossas ações, né? E aí, enfim, a tecnologia, ela pode ser alinhada com o Dharma, com certeza, e aí isso vai depender de como a gente está usando a tecnologia, porque a gente pode usar a tecnologia sobre a influência do modo da ignorância. E aí o modo da ignorância leva ao quê? Leva à alienação, né? Então, quando a gente usa a tecnologia sem nem entender o impacto que ela vai causar na nossa vida, na nossa psicologia, o impacto que ela está causando no mundo, a empresa que está por trás daquela tecnologia, né? Se a gente está usando a tecnologia de uma forma alienada, se a gente não entende como ela está mudando o mundo, afetando o mundo, modo da ignorância. O modo da ignorância leva a gente à inércia, né? Então a tecnologia pode fazer com que a gente se torne muito preguiçoso, né? Assim, a tecnologia pode fazer com que a gente se torne mal acostumado, né? Muito dependentezinho dos confortos desse mundo, né? É uma coisa muito perigosa, né? A gente vê assim que tem muitos jovens que não sabem fazer as coisas assim sem tecnologia, né? E é muito bom, por exemplo, passar uma temporada no campo, você aprende, né? Assim, a se virar mais com isso, né? Então, assim, a gente entende que a tecnologia ela também pode escravizar a gente nesse sentido, né? O modo da ignorância também leva a pessoa a se tornar autodepreciativa, autodestrutiva, e a tecnologia pode fazer isso na gente também, né? Assim, grande parte do aumento dos casos de estresse, ansiedade, depressão, suicídio, também vem do nosso uso descontrolado, assim, da tecnologia. A tecnologia, ela expõe a gente, né? Assim, hoje em dia é muito mais fácil você destruir uma pessoa com a internet, né? Você fazer bullying com alguém, espalhar calúnias, destruir a carreira de uma pessoa a partir da internet, né? Então a internet ela pode ter um uso destrutivo, toda a tecnologia vai ter um uso destrutivo. E destruição de algo é a característica do modo da ignorância. O modo da ignorância, ele fortalece o nosso egoísmo, né? Então isso também é um uso assim próprio da tecnologia no modo da ignorância, quando a gente usa algo que vai fortalecer, na verdade, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Assim, o senso de que nós somos o corpo. Então, isso são usos assim da tecnologia sobre a influência do modo da ignorância. Tecnologia sobre a influência do modo da paixão, né? A paixão ela gera desejos, a paixão ela gera o desejo de dominação, né? Então, por exemplo, quando navios foram criados para explorar outros territórios, para que impérios pudessem se expandir, né, para que novas rotas comerciais fossem criadas, assim, tudo isso é um uso apaixonado da tecnologia, né? Então, a tecnologia sobre a influência do modo da paixão, ela é muito marcada pelo nosso desejo de dominar a natureza, né, de colonizar esse mundo, de fazer a natureza se curvar aos nossos pés, né? Esse é um uso típico da tecnologia sobre a influência da paixão, né? Então tudo aquilo que a gente usa para dominar a natureza, ao invés de conviver melhor com a natureza, é um uso apaixonado da tecnologia, né? Tecnologias de guerra, tecnologias beligerantes,
são sempre tecnologias no modo da paixão. E tecnologia no modo da bondade, né? A bondade ela é marcada pelo equilíbrio, pela harmonia, pelo autoconhecimento. Então, quando a gente usa tecnologia com cuidado, com cautela, né? A gente usa tecnologia para ajudar outras pessoas, tudo isso é um uso sobre a influência do modo da bondade, né? Por exemplo, a gente vê que uma das melhores terapias para pessoas que sofrem de autismo elas aprenderem assim a ter uma vida social, né? E assim entenderem expressões de afeto, são tutores virtuais, né? A gente vê muitos estudos acadêmicos mostrando isso. Então a gente vê um uso saudável da tecnologia sendo usada para sustentabilidade ecológica, né? Então justamente o contrário, você usando a tecnologia para proteger esse mundo, tecnologia utilizada com propósito pedagógico, né? Então agora muitas pessoas estão estudando, usando EAD, e tudo isso é legal, isso é modo da bondade. E uma coisa que a gente tem que estar ciente é que os modos da natureza sempre competem entre si. Então provavelmente o nosso uso da tecnologia, mesmo que a gente queira usar ela na bondade, ela vai ter boas parcelas de influência, né? Da ignorância, da paixão. E aí a gente tem que fazer essa reflexão de como a gente está usando a tecnologia, né? E também existe a tecnologia transcendental, que algo se torna transcendental quando algo está sob a influência da bondade e depois é oferecido para Krishna. Então, se a gente usa a tecnologia no modo da bondade para propagar o conhecimento espiritual, para criar uma relação com Krishna, para ajudar outras pessoas a conhecerem, né, assim, o Dharma, se interessarem pela vida espiritual, isso é o uso puro, né, assim, da tecnologia, o uso totalmente transcendental dela. Então isso, assim, os três modos da natureza são a chave para a gente entender o quanto a tecnologia está nos influenciando, está moldando o nosso caráter, o quanto a tecnologia é compatível com o caminho do Dharma, né? E o quanto é aconselhável usar ela se a gente quer ter vida espiritual séria, né? E para fechar, uma coisa assim muito interessante que faz com que a tecnologia seja algo muito atrativo para a gente, pelo visto não vai dar para responder a segunda pergunta, né? Que é sobre inteligência artificial. A gente deixa ela para um outro dia. Mas uma coisa que faz com que a tecnologia seja algo tão atrativo é justamente o fato de que a tecnologia ela pode expressar aquele desejo que é o desejo primordial da alma condicionado pela matéria, que é o desejo de ser o controlador, né? Para que a gente vem para esse mundo? A gente vem para esse mundo para controlar, né? A gente vê que os Vedas falam isso. Então, a gente vem para esse mundo para tentar pegar a posição de Krishna. Krishna é o controlador supremo, então a tecnologia, o fascínio pela tecnologia, ele surge justamente porque a tecnologia excita esse nosso desejo primordial dentro do mundo material, que é de controlar as coisas sem Krishna. A gente vê que Prabhupada às vezes fala que os materialistas avançados, ou seja, os materialistas que são líderes na sociedade, que estão criando, né, a tecnologia, que estão criando assim, a sociedade na qual a gente vive, Prabhupada fala, esses materialistas eles querem um mundo de Deus, o reino de Deus sem Deus, né? Então a tecnologia ela pode fazer a gente sonhar com isso, com um mundo que tenha todas as vantagens do mundo espiritual, mas não tenha Krishna lá de controlador supremo, ou seja, a gente pode tentar criar aqui um mundo espiritual que a gente tanto anseia, só que sem Krishna para competir com a gente, né? Então, naturalmente, a gente deseja felicidade plena, naturalmente a gente deseja conhecimento pleno, naturalmente a gente deseja eternidade, porque esses são os constituintes naturais da alma, né? E aí a gente pode ver que assim, toda a nossa interação com o mundo ela é baseada no nosso desejo de obter essas coisas do mundo. E a tecnologia pode criar uma falsa promessa de que a gente pode conseguir essas coisas, né? Então, a busca pela eternidade, por exemplo, ela é algo que é marcante na história da humanidade, né? A gente vai ver muitas tentativas dos seres humanos de conseguirem reproduzir a eternidade, a imortalidade. A gente vai ver, por exemplo, o épico de Gilgamesh, assim, a história escrita mais antiga, né, conhecida da humanidade, ela é justamente a história de um herói que está buscando a imortalidade depois que ele vê o seu melhor amigo morrendo numa guerra, né? E aí, assim, todo o épico dele é tentando conseguir entender como é possível obter imortalidade. A gente vê que essa é uma inspiração, assim,
típica, né, de diversas culturas. A gente vai ver os alquimistas manipulando a matéria para tentar conseguir achar uma pedra filosofal, fabricar uma pedra filosofal pela qual seja possível obter imortalidade, né? Algum elixir da vida eterna, né? E muitas vezes os alquimistas tentavam fazer suas fórmulas, suas poções, manipulando o mercúrio, né? E muitos deles morreram envenenados por mercúrio, assim, ironia do destino, né? Tem um monarca francês, eu esqueci o nome dele, que ele tentou se tornar imortal. Quando ele viu que o ouro era um mineral muito resistente, ele tentou fabricar uma espécie de poção feita de ouro derretido e tomar aquilo para poder fazer com que seus órgãos ficassem de ouro e ele não morresse, mas obviamente essa ideia foi estúpida, né? E por aí vai. Tem muitas tentativas assim dos seres humanos. Um dos líderes do partido bolchevique, do movimento dos bolcheviques, né, que fizeram a Revolução Russa, ele teve essa ideia. Ele pensou, por que a gente morre? Porque o nosso sangue vai oxigenando e por causa disso a gente vai envelhecendo, ele pensou, né? Então ele falou, se eu ficar sempre fazendo hemodiálise todos os dias e tendo sempre sangue jovem, eu nunca vou morrer, eu vou ter vida eterna, né? E aí, quando ele se submeteu a esse processo, o que aconteceu foi que na primeira sessão de hemodiálise ele pegou uma infecção e acabou morrendo, né? A história é muito trágica. Mas assim, até pouco tempo atrás, né? Teve uns 10 anos atrás, teve um cientista que ele conseguiu sintetizar um soro a partir de ouriços, porque os ouriços eles têm uma duração de vida muito longa, né? Então ele falava que esse soro que ele fez dos ouriços, ele poderia dar muito mais juventude pra gente, se ele fosse aprimorado, talvez trazer até imortalidade, né? E aí ele pediu se tinha alguém que ele podia testar esse soro, e aí apareceu um atleta lá, um jogador acho que de beisebol, se candidatou a testar, e quando ele experimentou o soro nele, ele acabou infelizmente falecendo, né? E aí os fãs desse jogador foram lá e espancaram o cientista, e mataram ele também, né? Então a gente vê muitas histórias trágicas que começaram justamente com a busca artificial pela imortalidade. Agora, esse sonho ele ainda não acabou. A gente vê que hoje as pessoas elas sonham com o fato da gente usar a tecnologia para aprimorar o nosso corpo e fazer com que a gente transcenda as limitações da matéria, né? Tem um movimento transhumanista que começou na década de 80, né? Tinha o FM 2030, né? Era um homem que era um dos líderes desse movimento. Ele muda o nome dele para FM 2030, parece nome de estação assim de rádio, né? Que ele fala isso, né? Que a tecnologia ela não só vai permitir com que a gente transcenda a morte, com que a gente realmente não morra mais, como vai permitir com que a gente transcenda a limitação da ignorância e a gente entenda tudo, a gente vai se conectar com a natureza e vai ser capaz de entender o sentido da vida. Então, assim, a gente vê que a religião ela acabou se tornando um novo Deus, né? Assim, tudo aquilo onde a gente bota o nosso coração, aquilo ali vira fonte da nossa devoção. Então, assim, a gente vê que a gente criou uma sociedade tão dependente da tecnologia que até o nosso senso do sagrado, né? Até a nossa busca por Krishna acabou se transformando numa busca idólatra ligada à tecnologia. A gente viu que tecnologia literalmente virou a religião de um grupo de pessoas, né? E hoje em dia, com essa busca pela singularidade tecnológica, né? Aquele ponto da história da humanidade que a tecnologia assim suplantou de vez, né? O potencial humano e se torna totalmente impossível prever o que vai acontecer a partir dali, né? Isso é chamado de singularidade tecnológica, né? Então, as pessoas elas buscam alcançar essa singularidade tecnológica. Tem muitos pesquisadores sérios que tentam entender quando essa singularidade vai acontecer, se ela vai acontecer um dia, o que pode acontecer quando ela surgir. Mas a gente vê muita discussão assim, popular sobre singularidade tecnológica, que são discussões bem ruins, na verdade, né? Tem o Ray Kurzweil, que é um engenheiro que ficou famoso por ser visionário, né? Ele fez vários palpites sobre qual ia ser o futuro do mundo na década de 80, ele acertou vários e as pessoas acreditam em tudo que ele fala. Então ele fala que essa singularidade tecnológica vai acontecer aí na década de 40, na próxima década de 40, né, 2045, por aí. E aí muita gente acredita nele, está esperando isso, e ele fala que quando essa singularidade tecnológica acontecer, a gente vai poder fazer o download assim, do nosso cérebro para máquinas e aí alcançar a imortalidade, né? Sempre que o nosso corpo morrer, a gente faz o download para outra máquina e continua vivendo.
Então, muita gente acredita nele, mas assim, é bobagem acreditar no Kurzweil. Ele, apesar de ser um bom inventor e ter dado uns bons palpites, não significa que tudo que ele fala ele acerta, mesmo porque ele falou que em 2020 a humanidade já ia ter acabado totalmente com a doença e, bem, a gente está aí, né? 2020, a gente está vendo que não foi bem isso que aconteceu, mas pesquisadores sérios assim desacreditam totalmente da visão que ele vai ter, né, de singularidade tecnológica, mas a gente vê como é fascinante a ideia de alcançar a imortalidade pela tecnologia. Mas será que realmente é válido alcançar a imortalidade nesse mundo? Será que isso é uma coisa realmente boa? Se a gente pode se questionar sobre isso, né? E se a gente parar para pensar com um mínimo, né, de sobriedade, a gente vai ver que não é não. É mó jogo ruim, assim, né? Péssimo negócio alcançar a imortalidade nesse mundo. Tem uma espécie de água-viva chamada Tzit-Tzit, que foi descoberta há pouco tempo atrás, uns 20 anos mais ou menos, né? Que eles têm uma característica muito interessante, né? Que eles vão envelhecendo e quando chega na época da reprodução deles, eles vão, se reproduzem e depois eles secretam um tipo de hormônio que eles vão rejuvenescendo, como se o corpo deles realmente rejuvenescesse. A gente não conhece nenhum outro espécime biológico que tem esse poder. Agora imagina uma espécie de um animal que se reproduz e rejuvenesce. Então eles aumentam em número e ficam mais jovens, ou seja, eles vão precisar de mais recursos. Agora imagina esses animais vagando e se reproduzindo e consumindo um monte de recursos cada vez mais, o que vai acontecer? Uma hora eles vão acabar com os próprios recursos do ambiente e aí eles vão começar a se canibalizar. E é isso que acontece com eles, né? Então a gente vê o quão trágico assim é a imortalidade nesse mundo, né? Porque imortalidade num mundo de recursos finitos, imortalidade num mundo de inveja, imortalidade num mundo de arrogância, imortalidade num mundo onde nada pode trazer a felicidade que a gente deseja, não é bom negócio, né? Então a gente tem que ter cuidado em ver como assim a tecnologia está subvertendo a nossa busca pela felicidade e lembrar que Krishna, como ele mesmo fala no final do capítulo 18, ele é o refúgio supremo, só ele pode nos dar a felicidade, só ele pode nos dar a satisfação, a proteção, né, que a gente busca e só ele pode ser a meta da vida. Então a gente tem que usar a tecnologia como um meio, uma ferramenta para agradar a Krishna, né? Para se sintonizar com Krishna e nunca deixar a tecnologia se tornar um substituto para Krishna, porque isso é muito fácil de acontecer inconscientemente.